Sob nossos pés, existe um mundo oculto repleto de mistérios e descobertas surpreendentes. Ao longo dos séculos, exploradores e aventureiros têm sido atraídos pelas profundezas da Terra, onde cada descida pode revelar segredos há muito esquecidos. Neste vídeo, convido você a conhecer algumas das mais impressionantes e, por vezes, assustadoras descobertas feitas em túneis e cavernas subterrâneas. Número 1. O enigmático túnel nazista descoberto em Berlim, no subsolo de Berlim, uma cidade marcada por cicatrizes históricas, foi revelado recentemente um achado surpreendente. Durante obras de preparação para uma nova construção nas proximidades do Memorial do Holocausto, operários se depararam com uma estrutura subterrânea oculta, um túnel que havia permanecido escondido por décadas. Especialistas em história e arqueologia foram rapidamente acionados para investigar a descoberta. O que encontraram foi um bunker com cerca de 30 metros de extensão e tetos de aproximadamente 1,70 m de altura. Acredita-se que essa construção tenha servido como abrigo antiaéreo durante os intensos bombardeios da Segunda Guerra Mundial, sendo posteriormente esquecida com o passar dos anos. O que torna essa descoberta ainda mais intrigante é sua localização, próxima ao local onde Adolf Hitler teria cometido suicídio. Essa coincidência levanta hipóteses entre os historiadores de que o túnel possa fazer parte de uma complexa rede de passagens subterrâneas utilizadas pela liderança nazista. Há até mesmo especulações de que Hitler poderia ter utilizado esse corredor em uma tentativa de fuga. As investigações arqueológicas estão apenas começando, e os especialistas esperam encontrar documentos, objetos pessoais e outros artefatos que possam lançar luz sobre as operações do regime nazista. Cada descoberta tem o potencial de reescrever partes significativas da história. Número 2. O misterioso corredor oculto na Grande Pirâmide de Quéops. A Grande Pirâmide de Quéops, também conhecida como Pirâmide de Gizé, é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda permanece de pé. Construída há mais de 4.500 anos, essa estrutura monumental continua a fascinar pesquisadores e entusiastas da história. Em 2016, uma equipe internacional de cientistas da França, Alemanha, Canadá, Japão e Egito iniciou um estudo utilizando tecnologias não invasivas para explorar o interior da pirâmide. Empregando a técnica de radiografia de muons, que detecta partículas cósmicas ao atravessar objetos sólidos, os pesquisadores identificaram anomalias que sugeriam a existência de espaços vazios desconhecidos dentro da estrutura. Sem compreender completamente a natureza dessas cavidades, os cientistas retomaram as investigações em 2023, desta vez utilizando endoscopia para examinar mais de perto o interior da pirâmide. Essa abordagem revelou um corredor secreto com cerca de 9 metros de comprimento e mais de 2 metros de largura, localizado atrás da entrada principal da pirâmide. Inicialmente, acreditava-se que esse corredor poderia conduzir à tão procurada câmara funerária do faraó Quéops, que até hoje não foi encontrada. No entanto, estudos subsequentes indicaram que o corredor provavelmente foi projetado para aliviar o peso sobre as câmaras internas da pirâmide, funcionando como uma característica arquitetônica para preservar a integridade da estrutura. Apesar de não ter levado diretamente à tumba do faraó, essa descoberta oferece insights valiosos sobre as técnicas de construção utilizadas pelos antigos egípcios e mantém viva a esperança de que mais segredos possam ser revelados no futuro. Número 3. O túnel secreto do Palácio Saxônico em Varsóvia. O Palácio Saxônico, situado em Varsóvia, Polônia, é um símbolo da rica história europeia. Construído na década de 1660, o palácio serviu como residência real e passou por diversas transformações ao longo dos séculos. Infelizmente, durante a Segunda Guerra Mundial, especificamente após a Revolta de Varsóvia em 1944, o palácio foi completamente destruído pelas forças alemãs. Atualmente, há um esforço significativo por parte das autoridades polonesas para reconstruir o Palácio Saxônico até 2030. Durante as escavações para a reconstrução, em 2023, arqueólogos descobriram um túnel secreto de aproximadamente 45 metros de comprimento e 4 metros de altura. Dentro do túnel foram encontrados diversos artefatos, incluindo moedas antigas, joias e fragmentos de cerâmica. As paredes de tijolos exibiam marcas do fabricante, e no teto havia uma inscrição datada de 1933.
Esses elementos permitiram aos pesquisadores determinar que o túnel foi construído na década de 1930, durante um período em que o palácio era utilizado pelo exército polonês e pelos serviços de inteligência militar. O túnel conectava o quartel-general das forças terrestres ao departamento de inteligência militar, facilitando a comunicação rápida e segura entre as duas entidades. Além disso, foram encontrados cabos telegráficos, sistemas de aquecimento e encanamentos, evidenciando a complexidade e sofisticação da infraestrutura militar da época. Essa descoberta não apenas enriquece o conhecimento sobre a história militar da Polônia, mas também destaca a importância de preservar e estudar os vestígios do passado para compreender melhor os eventos que moldaram o presente. Número 4. As cavernas pré-históricas sob Montreal. Em 2017, uma descoberta surpreendente ocorreu sob as ruas de Montreal, no Canadá. Exploradores amadores Daniel Caron e Luc Leblanc investigavam as formações calcárias da caverna de Saint-Léonard, conhecida desde 1812. Durante a coleta de amostras de rochas, eles acidentalmente abriram uma passagem que revelou um vasto sistema de cavernas anteriormente desconhecido. As cavernas recém-descobertas estendem-se por mais de 200 metros, com algumas seções atingindo até 6 metros de altura. O sistema inclui ramificações que levam a outras cavernas e vários lagos subterrâneos com profundidades de até 5 metros. Devido à presença de água, os exploradores utilizaram canoas infláveis para navegar pelas passagens alagadas. Análises geológicas indicam que essas cavernas se formaram durante a última era do gelo, há aproximadamente 15 mil anos. É notável que essas formações permaneceram intactas por milênios, mesmo estando localizadas sob uma cidade moderna e movimentada. A descoberta oferece uma janela única para o passado geológico da Terra e proporciona aos cientistas uma oportunidade valiosa para estudar as condições climáticas e ambientais da época em que as cavernas se formaram. Número 5. O encontro com uma criatura misteriosa nos esgotos. Em 2022, um trabalhador do sistema de esgoto realizava uma inspeção rotineira em uma seção subterrânea quando teve uma experiência aterrorizante. Equipado com uma lanterna e uma câmera, ele desceu ao local e, inesperadamente, percebeu um movimento estranho à frente. Ao iluminar a área, viu a silhueta de uma criatura com olhos brilhantes observando-o fixamente. Inicialmente, o trabalhador pensou se tratar de um animal comum, mas à medida que a criatura se aproximava, tornou-se evidente que era algo fora do comum. O ser tinha uma aparência assustadora e sua presença foi registrada pela câmera do trabalhador. Quando o vídeo foi compartilhado online, especialistas em mitologia indígena americana identificaram a criatura como um skinwalker, uma entidade lendária capaz de mudar de forma. Segundo as tradições, esses seres possuem habilidades sobrenaturais e podem assumir a forma de qualquer ser vivo. O incidente gerou debates intensos. Alguns acreditam que é uma evidência da existência de mundos paralelos ou de que antigas lendas têm fundamentos reais. Outros consideram o vídeo uma farsa bem elaborada. Independentemente da verdade, o encontro permanece envolto em mistério e continua a intrigar aqueles que o assistem. Número 6. A impressionante jornada fotográfica pelos túneis subterrâneos de São Francisco. Desde criança, o fotógrafo Sierra Hartman demonstrava um fascínio especial por lugares escondidos e inexplorados. Ao se mudar para a cidade de São Francisco durante a adolescência, esse interesse se intensificou, pois ele passou a explorar os inúmeros túneis subterrâneos da cidade, muitos dos quais permaneciam desconhecidos da maioria das pessoas. Com o passar dos anos, Hartman foi descobrindo cada vez mais corredores e labirintos subterrâneos, inclusive alguns que eram tão secretos que pouquíssimas pessoas sequer sabiam de sua existência. Em 2010, ele decidiu transformar essa paixão em um projeto mais estruturado, com o objetivo de documentar esses espaços e compartilhar suas descobertas com o público. 2 anos depois, ele começou a colocar o plano em prática. E após mais um ano de trabalho árduo, em 2013, Hartman apresentou uma vasta coleção de fotografias que revelava uma perspectiva completamente nova sobre o mundo subterrâneo de São Francisco. O que muitos imaginam ser um ambiente sujo, escuro e inóspito, Hartman e sua equipe conseguiram mostrar sob uma nova ótica, a de um espaço vibrante, repleto de arte, história e criatividade.
Através de sua lente, os túneis de concreto revelam rastros da engenhosidade humana, não apenas em termos de infraestrutura, mas também como forma de expressão artística. Em suas imagens, é possível ver uma infinidade de grafites e intervenções urbanas feitas por artistas que, guiados pela busca por liberdade e inspiração, transformam os túneis em verdadeiras galerias de arte escondidas. Essas obras contam histórias da cidade, dos moradores e de seus sonhos mais profundos. O projeto de Sierra Hartman vai além da fotografia. Ele nos convida a repensar a maneira como enxergamos o que está abaixo de nossos pés e prova que, até mesmo no ambiente aparentemente sombrio dos esgotos de uma grande cidade, pode existir beleza, vida e arte pulsante. Número 7. O fascinante e sombrio mundo das catacumbas de Paris. Poucos lugares no mundo carregam uma aura de mistério tão intensa quanto as catacumbas de Paris. Essa impressionante rede de túneis subterrâneos se estende por mais de 300 quilômetros sob a capital francesa, sendo uma das construções mais intrigantes e sinistras da história da cidade. A origem das catacumbas remonta ao século V, quando o que hoje é Paris ainda abrigava pedreiras romanas, onde se extraía calcário para a construção. Ao longo dos séculos, com o crescimento da cidade e a contínua extração de pedras, os túneis subterrâneos se expandiram até formarem um verdadeiro labirinto. Por volta do século XV, a situação exigia regulamentação, pois a instabilidade do solo ameaçava construções na superfície. Com o tempo, o uso das pedreiras foi descontinuado, e os espaços abandonados passaram a ser utilizados para armazenar vinhos, cervejas, mercadorias e até prisioneiros. O momento mais marcante na história das catacumbas ocorreu durante a epidemia de peste bubônica em 1780, quando os cemitérios da cidade ficaram completamente lotados. Em 1786, o rei Luís XIV ordenou a remoção de ossadas dos cemitérios para os túneis subterrâneos, numa tentativa de conter a propagação de doenças. O processo de transferência dos restos mortais levou quase 12 anos e resultou na criação de um gigantesco ossuário subterrâneo. Hoje, estima-se que mais de 6 milhões de esqueletos estejam acomodados nas catacumbas. Atualmente, apenas uma pequena parte dessa rede está aberta ao público. Os visitantes percorrem cerca de 1,5 km de túneis decorados com pilhas de ossos dispostas de forma artística e simbólica. Entre os nomes sepultados nesse labirinto estão personalidades históricas como o escritor Charles Perrault, o matemático Blaise Pascal e ministros como Jean-Baptiste Colbert e Nicolas Fouquet. A visita às catacumbas é uma experiência única que mistura curiosidade histórica com a contemplação da efemeridade da vida. Número 8. O artista e os olhos brilhantes na escuridão do túnel. Um artista urbano conhecido por pintar grafites em locais abandonados e túneis técnicos, viveu um episódio perturbador durante uma de suas explorações em uma galeria subterrânea. Como de costume, ele havia descido para trabalhar em uma nova obra, mas algo incomum chamou sua atenção naquela noite. Enquanto se preparava para retocar seu grafite, sons estranhos começaram a ecoar vindos de uma bifurcação próxima. Movido pela curiosidade, ele caminhou em direção à origem do som e foi surpreendido pela aparição de uma criatura envolta em sombras. Apenas os olhos da entidade eram visíveis, brilhando intensamente na escuridão. Ciente de que poucos acreditariam em seu relato, o artista pegou rapidamente seu celular para registrar o momento. Durante a filmagem, uma revelação ainda mais chocante. Outra dupla de olhos brilhantes surgiu, indicando que não havia apenas uma criatura, mas possivelmente várias. O artista, assustado, reportou o incidente à polícia. As autoridades investigaram o local, mas não encontraram vestígios de qualquer ser estranho. Sem provas materiais além do vídeo, o mistério permaneceu sem explicação. Alguns acreditam que se tratava de seres mitológicos ou até de criaturas extraterrestres. Outros defendem que poderiam ser apenas animais comuns, mas o enigma permanece. Como esses animais chegaram a um local tão profundo e isolado? Número 9. A majestosa Caverna dos Cristais no México. Na região montanhosa do estado mexicano de Chihuahua, a cerca de 300 metros de profundidade, foi descoberta uma das cavernas mais espetaculares do mundo, a Caverna dos Cristais. Essa maravilha natural foi encontrada por mineiros em 2000, enquanto perfuravam em busca de depósitos minerais. O que viram era inacreditável.
Enormes cristais de selenita, alguns com mais de 11 metros de comprimento e 4 metros de largura, pesando até 55 toneladas. Nunca antes haviam sido encontrados cristais tão grandes e bem preservados. Essas formações levaram centenas de milhares de anos para se desenvolver, graças às condições extremas da caverna. A temperatura do ambiente varia entre 54 e 58 graus Celsius, com umidade acima de 90%. Esse calor vem de uma câmara magmática localizada sob a caverna, que aquece as águas subterrâneas, permitindo a lenta e contínua formação dos cristais. Nas proximidades, existe outra caverna menor chamada Caverna das Espadas, descoberta em 1910, onde também há cristais, mas com dimensões muito menores, cerca de 1 metro de comprimento. A proximidade dessas duas formações inspirou os cientistas a buscar outras cavernas semelhantes. E, em 2009, uma terceira caverna cristalina foi localizada, renovando as esperanças de que outras joias geológicas ainda estejam escondidas sob o solo mexicano. Número 10. Os Hobbits da Ilha de Flores, na Indonésia. Durante escavações arqueológicas realizadas em 2003 na caverna de Liang Bua, na Ilha de Flores, na Indonésia, cientistas descobriram algo inédito: os restos de uma espécie humana desconhecida, de baixa estatura, apelidada de Hobbits em referência às criaturas da obra de Tolkien. Oficialmente classificados como Homo floresienses, esses hominídeos mediam menos de 1 metro de altura e possuíam crânios extremamente pequenos, com um volume cerebral inferior ao de um bebê humano recém-nascido. Apesar disso, seus corpos revelavam mãos bem desenvolvidas e polegares fortes, sugerindo habilidades manuais sofisticadas. Foram encontrados também ferramentas de pedra e ossos de animais, indicando que eram caçadores habilidosos. Há evidências de que usavam fogo e viviam na ilha há mais de 100 mil anos. Acredita-se que descendiam do Homo erectus e tenham sofrido um processo de nanismo insular após longos períodos de isolamento. Embora se estime que tenham desaparecido com a chegada do Homo sapiens, alguns moradores locais afirmam que os hobbits ainda vivem nas florestas mais densas da ilha, o que mantém acesa a chama de uma das maiores lendas antropológicas da atualidade. Número 11. Taças feitas de crânios humanos na caverna de Gough. Na caverna de Gough, Inglaterra, arqueólogos encontraram, em 2020, taças feitas de crânios humanos com mais de 14 mil anos. Inicialmente consideradas objetos rituais, análises revelaram marcas de dentes, sugerindo uso prático, possivelmente em contextos canibais. A fabricação dessas taças exigia técnicas específicas, como o uso de raspadores de sílex e martelos de pedra, indicando um conhecimento avançado de processamento ósseo. Número 12. O caso de Joseph Henry Loveless. Em 1979, partes de um corpo foram encontradas na caverna Buffalo, Idaho, sem identificação. Somente em 2020, graças a testes de DNA e genealogia forense, foi possível identificar os restos como pertencentes a Joseph Henry Loveless, um criminoso que assassinou a própria esposa e fugiu da prisão em 1916. A causa da sua morte permanece um mistério, mas muitos especialistas acreditam que ele pode ter sido morto por vingança por parte de moradores locais. A ausência da cabeça e o local isolado onde foi encontrado reforçam essa teoria sombria. Número 13. Os túneis de Williamson, em Liverpool. Em Liverpool, no bairro Edge Hill, está localizado um dos labirintos subterrâneos mais misteriosos da Inglaterra, os túneis de Williamson. Esses túneis foram construídos no início do século XIX por Joseph Williamson, um empresário excêntrico que comprou terrenos e iniciou escavações sem motivos claros. Alguns acreditam que ele fazia parte de uma seita religiosa e pretendia sobreviver ao fim do mundo. Outros defendem que ele simplesmente queria dar empregos aos pobres da região. Os túneis variam bastante de tamanho, sendo o maior deles com pouco mais de 21 metros de comprimento, 7 metros e meio de largura e 6 metros de altura. Desde 1995, escavações e restaurações vêm sendo realizadas, e em 2002, parte da rede foi aberta ao público. Hoje, funciona um centro de visitação onde é possível ver artefatos históricos descobertos durante os trabalhos arqueológicos. Número 14. A Pirâmide do Sol e seus túneis subterrâneos. Próxima à cidade do México, na antiga cidade de Teotihuacan, encontra-se a Pirâmide do Sol, com cerca de 2.200 anos.
Em 2014, arqueólogos descobriram um túnel escondido a 18 metros abaixo da superfície, conectando a pirâmide ao Templo da Serpente Emplumada. Com 138 metros de extensão, o túnel segue a mesma direção da escadaria da pirâmide, simbolizando a ligação entre o mundo dos vivos e dos mortos. Até hoje, mais de 50 mil artefatos foram encontrados, como estatuetas, pedras preciosas, conchas gigantes e ossos de animais. Os pesquisadores acreditam que ainda possam encontrar passagens secretas que levem às tumbas dos antigos governantes da cidade. Número 15. Tocas de cobras e sua engenharia natural. Assim como humanos, cobras também utilizam passagens subterrâneas, mas ao invés de escavá-las, elas ocupam tocas abandonadas por roedores, tartarugas e insetos. Essas tocas variam em formato e diâmetro, dependendo de quem as construiu originalmente. Cobras escolhem cuidadosamente seus esconderijos, preferindo locais com vegetação alta, sob pedras ou próximos a fontes de água. As tocas fornecem abrigo contra predadores e ajudam na regulação térmica. Na primavera e no outono, é comum ver peles de cobras próximas às entradas dessas tocas, bem como marcas de deslizamento no solo. Ao contrário das tocas de roedores, essas não têm marcas de garras ou terra recém-revirada, o que permite identificá-las com mais facilidade. Algo importante, já que algumas espécies de cobras podem ser perigosas. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!